A gente, enquanto eles vão se despedindo aí, a gente começou o nosso papo de hoje falando de performance, né? O segundo papo foi pulando para o mundo offline, tentando misturar essas coisas. E agora nós vamos pular para o mundo criativo, né? A gente botou uma frase aqui super bonitona: Code is creative, treat your developers as artists, né? Mas o fundo é isso, é para discutir o mundo criativo. A gente vai ter a presença aqui do Domênico. Domênico, chega aí. A Letícia Pousa da Capra. Letícia, você está por aí? Cadê a Letícia? O Rafa da Soco. O Henrico da B Ferraz. Fala, Domênico. Henrico está ali. E o Miti da Hive. Miti ou Mit? Pode falar Miti? Era Miti? Cadê? Nós temos mais... A Letícia está por aí e o Rafa da Soco. Será? Não? Bom, Domênico, para a gente não perder tempo, você começa. Tá bom. E se eles chegarem, se estiverem por aí, às vezes as pessoas estão perdidas por aí, eles se integram. Bora lá. Maravilha, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre Code is Creative. Eu vou começar... Vai ser um papo super aberto aqui, e, por favor, super... uma conversa. A gente vai conversar aqui, faz tempo que a gente não se vê, e espero que vocês gostem de assistir a gente batendo esse papo sobre criação e dados. Eu sou diretor-geral de criatividade de uma agência de publicidade. E o que aconteceu nas agências na última década foi que o departamento de mídia, de compra de mídia, de planejamento de mídia das agências, por exemplo, ele se transformou completamente na natureza daquilo que ele faz, adotando uma série de ferramentas. O atendimento ao cliente, né, dentro de uma agência, ele se transformou também, não só adotando ferramentas de gestão de processo, gestão de pipeline, mas também perfis foram migrando para outras funções, talvez mais próximas do que hoje a gente conhece como gestores ou gerentes de projeto. O planejamento hoje também compra uma série de ferramentas, analisa dados com uma frequência enorme. Em muitas agências ele está ligado ao conteúdo, então ele faz muita análise de conversas que estão acontecendo, de como a gente pode influenciar essas conversas. E o departamento criativo parece ser o último pedaço da agência onde dados, tecnologia ainda encontra uma certa resistência para acontecer, porque muito da crença de que o pensamento criativo precisa de uma certa liberdade, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre a experiência de vocês com essa resistência das mentes criativas à tecnologia, e vou começar contando uma história de um grupo de criativos que eu estava gerindo, eu estava liderando num processo recentemente, e eu falei, gente, para agilizar o processo, eu vou usar um Google Docs para que a gente possa colaborar mais rápido. Um dos criativos chegou para mim e falou, olha, eu não entendo tanto assim de tecnologia. Eu acho que isso vai atrapalhar o nosso processo. E esse é o tipo de resistência que eu vivi recentemente. Então, eu queria saber um pouco da história de vocês. Miti, se você quiser começar. Tá bom. Bom, obrigado. A gente, só para vocês saberem, eu sou investidor de algumas empresas, mas minha função de executivo é da Hive, é uma empresa de tecnologia, tá? E a gente trabalha bastante com dados e voltados para marketing, porque, como ele mesmo falou, a gente está no mundo em que marketing não vive mais sem dados e até os criativos têm que ser especialistas em tecnologia e saber mexer no Google Docs ou em coisas mais avançadas, né? Um pouquinho mais complexas que o Google Docs. Oi, Letícia, tudo bem? Rafa? Rafa também. Bem-vindo. Obrigado. Então, esse desafio é meu dia a dia, porque assim, a gente não é uma agência de criação, tá? A gente trabalha com campanhas, só que eu tenho 0 criativos na Hive. 0. Na verdade, tem um cara que tem um Mac ali, e a gente já zoa ele porque ele exagerou, mas...
O coitado tá se achando criativo, ele faz interface e tal. Mas o que acontece? A gente cria muita coisa, só que a gente cria, tanto na perspectiva de planejamento criativo como na criação de campanhas, a gente só cria usando algoritmo. Tá? Então, hoje, toda a nossa entrega criativa ela é feita baseada em algoritmos, normalmente redes neurais e machine learning e tal. O que significa isso? Hoje, você falou uma verdade, o criativo é a última barreira do dados, né? Por que acontece? O dado, conforme ele vai escalando, mais difícil fica vendo o valor dele. Se eu tenho um grupo de produtos em que metade é mulher e metade é homem, os consumidores, é muito fácil para mim ver o valor do dado. Porque eu sei, se o dado está falando que isso aqui é homem, eu mando para homem, isso é mulher. Quando o dado vai começando a ficar muito profundo, ele começa a chegar num ponto que não faz mais sentido para o humano analisar ele. Qualquer pessoa que tenha visto um dataset bem complexo de comportamento de consumidor, sabe que você olha para aquilo e você desiste. Você fala, não, eu já sei como é que faz, deixa esse negócio aí. É bem comum isso. E às vezes é difícil até vencer a barreira do cara vendo o dado ali e o dado vai contra o que ele acha que é certo. É muito difícil para ele assumir. Ele fala assim, eu não sei de nada. Na verdade, esse dado está falando uma coisa mais importante para mim. E isso vem muito com aquele encontro daquele conceito de Big Data e Small Data, né? Vocês conhecem o conceito de Small Data? Quem conhece aqui? Um cara conhece. Então, eu e aquele cara ali, qual é o seu nome, desculpa? Eu e o Edson, a gente acredita muito em negócio de Big Data is for machines, Small Data is for people. O que quer dizer isso? O conceito de Big Data é que você gera mais dados do que você consegue gerenciar hoje. E a gente gera 2.5 exabytes de dados por dia, tá? Exabyte são 1000 petabytes, são 1000 terabytes, são 1000 gigabytes, é muito byte. Enfim, a gente não consegue processar isso. O conceito de Big Data é que você precisa de estruturas de tecnologia que processem isso. Então, por que se você entende que uma pessoa não consegue processar isso, por que você acha que no final da cadeia a decisão de um humano vai ser relevante para tudo aquilo de dado que você pegou? A gente simplesmente não consegue fazer isso. Se você pegar todos os dados de trânsito de São Paulo nesse momento e dar para o melhor taxista de São Paulo, ele não calcula o trânsito tão bem quanto o Waze, nem de perto. Porque o Waze é um algoritmo. E assim, o melhor taxista ele acha muito bem, mas achar muito bem é bem pior do que saber. E só máquinas conseguem saber olhando para o volume de dados que a gente tem hoje. Então, muitas vezes, quem toma as decisões criativas hoje, ou seja, o Big Data, porque o Small Data tudo bem, o humano consegue olhar uma planilha ali de 2 linhas e decidir se está subindo ou descendo. Mas quando você olha um dataset, por exemplo, hoje a gente tem tracking de shopping center para modelo de atribuição. O cara foi impactado na mídia, para que shopping ele foi. Imagina que eu tenho lá, na minha base, 19 shoppings. Cada shopping tem 70 roteadores wireless e cada roteador wireless pega 30 mil celulares por dia. Tá? Então imagina, 19 shoppings, vezes 30 roteadores, vezes 30 mil pessoas por dia. Isso dá uma planilha que a gente não faz sentido nenhum para o humano olhar isso. Não faz sentido nenhum. Mas quando você processa isso no algoritmo, ele consegue coisas do tipo. Se a pessoa entrou por aqui, virou para a direita, virou para a esquerda, subiu a escada rolante, ela está vulnerável a esse tipo de campanha aqui. E ele sabe simplesmente por uma rede neural. Não existe um processo criativo por trás. Então, nesse sentido, e aí tem muito a ver com o título daqui, o meu criativo, na verdade, é o programador do algoritmo e o cara que está reforçando o machine learning. Não o cara que está criando a campanha, porque os insights criativos vêm dele. Pelo menos assim que a gente faz hoje. Ok, Henrico. Queria saber um pouco sobre o que acontece nessa intersecção. Essa fronteira? Hoje eu cuido do produto estratégico e criativo da AB Ferraz. Então, eu vim do planejamento estratégico mais clássico de propaganda, né, das agências de ATL, vamos assim colocar, né, de above the line. Depois fui para o mundo digital, mais tradicional também, e hoje estou no mundo do entretenimento, do live marketing. Mas, de maneira geral, essa é uma teimosia, vamos assim dizer, que ela é histórica. Né, porque eu vim do planejamento, hoje coordeno o produto criativo como um todo, então também coordeno a criação, vamos assim dizer, como departamento. E historicamente sempre existiu essa desconfiança do criativo, hoje muito associada ao mundo dos dados, mas lá atrás até o universo da pesquisa, né? O planejador ele chegava com os insights, chegava com as leituras que existiam, que vinham da rua, vamos assim dizer. E o criativo sempre ficava, opa, esse cara aqui está querendo dar ideia no meu lugar. Né? Sempre tinha uma coisa quase que fordista, né? De você faz a estratégia, você me entrega e eu empacoto criativamente. E hoje continua a existir isso, só que com a potência que, né, e a profundidade de leitura que dados nos dá, fica mais complexo do criativo rebater.
né? Então é uma coisa quase que matemática, ó, tá escrito aqui, tá vendo? É para cá que a gente tem que ir. Então você falou muito do Waze, é quase que aquela metáfora de você entrar num táxi e aí você pede para ele seguir um endereço pelo Waze e ele começa a questionar o Waze, assim, dizer tipo, não, por aqui não é muito bom, eu vou por ali, sabe? Então a gente vive cotidianamente essa disputa. Tem disputas até de, às vezes, o color code que você tem que usar para performar numa determinada peça, que o diretor de arte questiona esteticamente. Tipo, vai funcionar, mas vai ficar feio. Aí você fala, tipo, tá, mas o que você quer? Que fique bonito ou que dá para ser as duas coisas? Vamos tentar equilibrar. Então, existe sim essa barreira, ainda é uma barreira, né, que vai ser quebrada. Acho que também tem o lado importante de como humanizar tudo isso, né, algo que a gente não pode desconstruir, né, o papel e a importância de como você pega os dados, transforma em informação e aplica conhecimento àquela informação para que aquilo se transforme num produto estratégico e criativo que responda a um determinado briefing. Mas acho que é uma barreira que, aos poucos e com as novas gerações também que vão adentrando no mercado, a gente vai conseguir fazer com que seja mais híbrido esse trabalho, né, de integração do lado estratégico, muito orientado por dados, né, e mídia participando fortemente desse lado hoje estratégico. Então, mídia hoje ganhou uma importância e uma relevância muito maior dentro do produto de uma agência, né, não só simplesmente veicular ou amplificar aquilo que você está fazendo, né. Então, quando você consegue integrar a visão midiática com um planejamento estratégico baseado em dados e a criação respondendo a tudo isso, acho que a gente consegue um produto bem poderoso. Ainda vamos passar um tempinho ali tentando convencer alguns criativos de que esse é realmente o caminho, mas eu acho que, né, geracionalmente a gente vai conseguir vencer isso e cada vez mais ter um produto que responda ao que está acontecendo real time, dedo no pulso mesmo. Maravilha. De agora em diante eu vou ver criativos resistentes como taxistas teimosos. Adorei essa imagem. A gente estava discutindo um pouco da resistência dos criativos em relação aos dados e como insights vindo de dados podem ajudar na criação. Recentemente, o Alibaba fez um algoritmo de geração de texto. Então, criatividade computacional a partir de geração de texto, que ele usou para saúde, que ele usou para construir, para criar conteúdo de produto dentro do e-commerce deles. Testando milhares, né, de versões desse texto, como o Alibaba é um sistema fechado, eles conseguiram medir quais desses textos que estavam sendo gerados computacionalmente pelo computador estavam performando ou vendendo mais. Minha pergunta para vocês é: qual é a evolução da função criativa num mundo com sistemas assim, né, dentro de um sistema fechado? Qual que seria a contribuição criativa? E se é possível, né, na opinião de vocês, usar esse mesmo raciocínio de criatividade computacional em sistemas abertos onde você não tem uma função específica, mas onde o desafio é uma folha de papel em branco ou literalmente o céu é o limite? Uma pergunta fácil. A da em branco eu vou deixar para ti, eu vou responder outro pedaço. Bom dia, pessoal. Já fui apresentada, todo mundo sabe quem eu sou? Sim, tudo certo? Não, né? Ninguém. Então tá. Então, meu nome é Letícia, eu lidero a Capra hoje no Brasil, a parte de business especificamente. Para quem não conhece, a Capra é um laboratório de ciência de dados, então nós auxiliamos os nossos clientes a entender melhor como utilizar os dados deles das melhores formas, principalmente na parte de desenvolvimento de cultura analítica dentro dos negócios. Eu não posso mentir que o meu cliente está aqui, né, na primeira fileira, então deixamos assim. Mas uma das questões que eu acho que é importante dentro disso, e queria complementar o que foi colocado ali, é que a gente tem uma percepção de que o algoritmo em si é um ser humano, não um ser humano, na verdade, um ET, algo que vem de outro mundo e que pousa aqui e resolve os nossos problemas, né? E isso se criou principalmente porque dentro das organizações e dentro dos negócios, a gente fez algo com os dados como a gente fez com qualquer uma das outras áreas, que é colocar ali dentro de uma área. Então, a gente pegou os dados e disse, não, vai ter uma área específica que vai se chamar de Data Science, ou Data Analytics, ou BI, ou qualquer outra coisa que vocês queiram nominar ela, e essa área ela vai ser responsável por cuidar dos dados da organização. E aí começam a acontecer coisas muito loucas, como, por exemplo, uma área achar que é dona dos dados dela ou dona de outros dados, né?
mas ela não é da empresa toda, como assim você é dono dos seus dados, né? E aí, para mim, tem um ponto muito específico, que é a forma como a gente trata a comunicação e a informação como um todo. A informação, ela não deveria ser algo transversal, ela não deveria ser algo vertical dentro das organizações. Ela deveria fluir de forma horizontal, né? Então, assim como a gente tem tarefas específicas e a gente disse ao criativo que ele deveria ser criativo, e que outras áreas não deveriam ser tão criativas quanto um criativo, a gente atribuiu essa tarefa a uma área, a gente atribuiu a uma tarefa o cuidado dos dados. E aí, para mim, a gente criou um bando de preguiçosos. A gente criou um monte de gente que tem preguiça de entender as suas informações, e daí que se vem a questão de achar que eu sou menos criativo porque eu tenho uma outra área tentando mandar em mim porque sabe mais os meus dados. Se eu tivesse a capacidade mínima analítica de entender e querer saber mais sobre as minhas próprias informações, a gente entenderia que a criatividade e os dados, ela vem de todos os lados. E a gente saberia que um algoritmo nada mais é do que um monte de programações. Como que o Alibaba criou esse algoritmo especificamente? Ele pegou diversos artigos que já foram escritos por humanos e ensinou uma máquina como aquilo era feito. Aí a máquina, obviamente, porque tem uma capacidade de processamento maior do que a gente, aprendeu melhor. De fato. Mas, ao mesmo tempo, imaginem o seguinte cenário. Eu tenho um site de notícias em que eu estou ensinando para esse site de notícias a melhor recomendação que ele tem que dar para os meus usuários. Eu falo rápido, eu sei, sou italiana, desculpa, é difícil. Vou falar mais devagar. Vamos lá. Então, imaginem que nós temos um site de notícias e esse site de notícias quer dizer para as pessoas, dizer assim, você vai receber tal notícia, você vai receber tal notícia e você vai receber tal notícia. E eu vou utilizar os dados de vocês de navegação, onde vocês entraram, o que vocês clicaram, de onde vocês vieram, quem vocês são dentro do Facebook, se vocês gostam do Bolsonaro ou não, por exemplo, e eu vou entregar um tipo de notícia diferente dependendo do tipo de conteúdo que vocês consomem. E aí o algoritmo, em algum ponto, vai aprender que pessoas que, quando ele entrega, por exemplo, coisas relacionadas ao Bolsonaro, ele tem um índice maior de acerto. Tá? Pode ser que ele aprenda isso em algum ponto. Em 6 meses, aquela empresa que era uma empresa de notícias, que tinha todo tipo de notícia possível, virou uma empresa que fala de notícias só sobre o Bolsonaro. Porque ele vai continuar reforçando aquele sistema até um ponto em que eu diga para ele, cara, eu não quero que tu só reforce isso. Então, a minha métrica de sucesso lá na ponta, ou aquilo que eu estou mensurando, não é só as pessoas gostarem disso. Eu preciso também ter uma outra métrica de diversidade de notícias. E tudo bem se eu não tiver o maior índice de acerto ou maior conversão em cliques, acessos ou qualquer coisa assim. Mas eu quero ser uma empresa que tem um objetivo de informar as pessoas de forma diversificada e não de forma específica. Isso é muito mais humano do que a gente se dá conta. É a gente tendo a capacidade crítica de olhar para aquilo e dizer assim, não, eu não quero ser uma empresa que fala só sobre uma notícia porque isso converte mais. Então, a gente esquece que, na verdade, a área de dados como um todo, ela tem muito espaço para criatividade porque ela vem de um objetivo de negócio. O objetivo de negócio, ele sempre tem que estar atrelado àquilo que a gente está fazendo dentro dos dados, porque somos nós quem definimos isso. Somos nós quem damos as regras e definimos qual vai ser o melhor algoritmo, quais serão os melhores dados, até porque a gente não consegue processar todos eles, então a gente que tem que escolher. Então não existe um processo hoje algorítmico que não seja influenciado por um humano por trás. Ele sempre vai ser influenciado, seja pela base que ele tem ou seja pelas regras que ele foi criado. E aí é que vem a questão. Sim, a gente tem como ser... O nosso passo agora é começar a ser dono é de fato ter, e aí desculpa usar uma palavra em inglês, mas eu acho que ela representa muito bem aqui, né? É ownership mesmo, de que nós estamos passando por um processo de transformação de dados e todas as áreas têm que estar envolvidas nisso, não só a área criativa, não só a área de dados, né? E isso não interessa se é um grande dataset ou uma página em branco. E aí eu acho que eu vou deixar o Rafa complementar, que eu acho que ele vai complementar muito bem aqui. Não tenho o que complementar, né? Mas vamos lá. Eu sou o Rafa, eu sou líder de Creative Data na Soco. A área que a gente criou, quando a gente criou a Soco, não tinham as áreas definidas, né? A gente tinha uma proposta que era criar uma agência de earned media, que seria um contraponto frente às agências viciadas em paid media. A gente achou que esse seria um bom antídoto para o mercado. Tipo, existia uma agência que volta a se preocupar um pouco mais com as histórias e como essas histórias ainda têm um potencial de gerar reverberação orgânica, frente ao mercado que ele ficou muito especialista em mídia paga. Porque o que a gente olhava era assim,
e acho que isso tem muito a ver com dados, assim. Existiu durante um tempo a pressão do accountability, né? Tem um momento que, tipo, hoje isso já virou a nossa realidade, mas durante um tempo isso foi só uma pressão, né? Tudo tem que ser accountable. E aí as pessoas foram e olharam mídia programática surgindo. E aí, putz, tudo é accountable na mídia programática, né? Eu consigo saber o cara que vai de um banner para o outro, qual banner converteu mais, qual frequência certa e tal. Você cria o sistema mais inteligente do mundo, só que ainda está entregando banner pro cara. E aí a sua comunicação ainda é tipo um escrito... quando você olha no Keynote, é geralmente maravilhoso, né? Criação generativa, customizada, data-driven, etc. Você olha tudo azul, a peça é um fundo azul criado automático com um texto em branco, que é um banner. E aí esse era um lado da coisa. Então você tinha o lado do accountable gerando esse tipo de campanha. Por isso que eu tenho muito medo de palestrante que assume coisa de empresa, assim, né? Porque o cara geralmente vai, não, porque a gente vai fazer toda a maior campanha generativa da história. E você olha, tipo, tá entregando banner para 90% dos consumidores. E achando que aquilo vai reverter um problema de negócio que é muito complexo e que, se você investigar de fato os dados, eles vão te dizer o quão complexo é esse problema de negócio, né? Então a gente tinha esse lado, e esse lado estava fazendo os anunciantes irem muito para paid media, porque era onde você conseguia justificar investimento, resultado e tal. E quando você olhava para o outro lado, que é o lado criativo, a gente via criativos que eles estavam extremamente em outro universo. O criativo era algo que era extremamente craft no sentido de smart, para ser entendido bem por um festival de publicidade. Aí a gente sabe todas as discussões que tem em torno disso. Mas a gente viu muito criativo especializado em formato e não especializado em história. Porque formato é o que ganha prêmios, formatos são que geralmente a geração da agência ela é fordista, né, cara? Tipo, você precisa gerar um print para fazer esse negócio acontecer amanhã. Então, a gente via um criativo que ele estava muito orientado para o formato e o anunciante muito orientado para o que vai me entregar mais resultado. Tem um exemplo que eu sempre uso muito que é, tipo, chama o Google para uma conversa para ele te vender mais o teu produto. Vai ser incrível. Ele vai te mostrar tudo como o Google funciona, mas provavelmente vai chegar no momento que ele vai falar como que o Google vai te entregar o melhor resultado, ou como você vai performar melhor dentro do negócio do Google e não dentro do teu próprio negócio. Então, todo lado tem uma cegueira, assim, né? E quando a gente olhava um pouco para Creative Data, assim, o que a gente tentou criar era um novo tipo de criativo que consegue entender contexto de negócio via dados, e, a partir disso, tentar fazer uma transposição de accountability. Porque acho que o certo é muito isso, assim, né? Pelo menos é o que a gente está acreditando que é certo hoje. Amanhã eu posso estar muito errado. Mas você entender o que é um objetivo de negócio, e aí dados, de fato, conseguem te dar a melhor cama para isso. E, a partir daí, você usar o teu potencial criativo para hackear a forma como você vai chegar no consumidor passando essa história. Mas essa é uma coisa muito complexa, porque você vai pegar uma galera de mercado que está acostumada a fazer print e filme, e essa galera faz isso com excelência. A gente até fala até hoje que fazer um print na Soco é um parto, porque a gente não sabe fazer isso. Então, tipo, realmente também tem o ponto de quando você se especializa numa coisa, você abre mão de outra, e essa é uma outra discussão. No fundo, qual que é o papel do craft, qual que é o papel do criativo. Mas a gente tentou criar uma área que ela é, de fato, criação em cima de dados de negócio. Então, essa é a grande provocação do que a gente tentou fazer, baseado no, tipo, vamos entender dados de uma forma mais ampla e não só como um resultado que eu vou entregar para o cliente no final do dia. Estou falando um monte de coisa para ver se a gente consegue chegar numa resposta, assim. Mas, no fim, eu acho que o papel do criativo hoje está muito nisso, assim. Hoje eu acho que o criativo ele é muito mais mídia do que o próprio mídia, assim. Porque, por exemplo, quando a gente chega num briefing na Soco e o cara fala, eu tenho 200 mil para resolver esse problema de negócio, a primeira conta que a gente faz é, beleza, se eu gastar tudo isso em banner, eu chego nesse resultado. Porque essa é a coisa mais simples, o CPM mais barato, etc, etc. Tá bom, mas essa é a qualidade também. Então, a gente criou um algoritmo que consegue nos definir qualidade de peça baseado no meio que entrega aquela mensagem. Então, a gente fez vários estudos para conseguir ponderar na nossa cabeça a diferença entre você fazer uma campanha que chega em alguém por WhatsApp e a diferença de você ver uma campanha que é um banner que ninguém liga, assim, né? Então, o cara já tem isso na cabeça. Eu tenho 200 mil, eu preciso fazer a melhor campanha para esse objetivo de negócio. Se eu gastar tudo em banner, dá isso, mas o banner qualifica 30% a menos do que uma campanha que eu chego em WhatsApp.
Isso já cria uma cama para o criativo reverter, que é muito mais livre de alguma forma, mas já gerou uma série de caixas que são importantes para o processo criativo. E a partir disso, eu acho que você tem algo que é muito novo acontecendo. Porque o criativo ele não está pensando como eu vou fazer o melhor print, ele está pensando qual que é a melhor história para que com R$200 mil eu consiga subverter uma entrega mais qualitativa do que um banner, mas com um percentual de escala que não pode ser tão diferente disso aqui, dependendo do meu objetivo de negócio. E acho que quando o criativo começa a raciocinar dessa forma, usando dado para gerar criação, é muito produtivo. E eu acho que dado, às vezes, tipo, lá na Soco a gente trabalha com dados, mas a gente provavelmente não tem 1/3 do skill de dados do pessoal. Assim. Mas às vezes é uma coisa muito simples. Por exemplo, vou fazer um roteiro da Xuxa para Stranger Things. A Xuxa ela é um meme porque as coisas são compartilhadas na internet. Onde que as pessoas estão assistindo os memes da Xuxa hoje? Porque com certeza não é na Globo. Estão assistindo no YouTube, estão assistindo no Facebook, etc. Beleza, eu vou listar todos os vídeos da Xuxa e vou entender qual que tem as piadas que as pessoas mais viram. Eu brinco que esse foi o primeiro roteiro que eu escrevi na minha vida. Eu nunca tinha escrito um roteiro. Então, na minha vida até esse momento, tipo, um roteiro que foi pro ar. E assim, foi um roteiro inteiramente escrito com base, tipo, nos vídeos que tinham mais views, ciência mesmo, assim, para fazer com que as pessoas entendessem os easter eggs de alguma forma, que isso caminhasse para um envolvimento e entregasse a mensagem, assim. No caso, era uma mensagem que estava lançando Stranger Things no Brasil com a Netflix, que era uma série dos anos 80 tal, que falava sobre mistérios e tal. E a gente brincou com toda a história da Xuxa sendo possuída pelo capeta, né? Todas as histórias do disco virando ao contrário, que todo mundo acha que tem um pouco de memória. Então, assim, foi um uso de dados para potencializar um produto criativo, mas entendendo que aquele era o tipo de história que tinha que ser construída para aquela marca, que tinha tanto por cento de alcance orgânico, que tipo, a entrega qualitativa dela de vídeo seria muito superior do que uma entrega de banner, de um toolkit global que chegou e que se você empurrasse via banner num CPM e tal, te entregaria mais resultado em cobertura, mas não em convencimento que você tinha que assistir aquela série. Então, eu acho que a criação está indo um pouco por aí, assim. Como que eu fundamento mais para o criativo também não perder voz, né? Porque eu acho que o que aconteceu também é que a gente ficou com essa fama de rebelde, assim, né? Tipo, o criativo é o cara que subverte os dados porque, tipo, tem que brigar com o planejamento, porque senão a função dele meio que não é muito justificável ali dentro. Eu acho que quando você tira essa treta de, tipo, tem um cara que interpreta, achei isso muito foda, que o cara que interpreta e o cara que cria, quando é tudo a mesma coisa, você já tira uma barreira que ela está prejudicando muito todas as organizações em volta, né? E acho que é isso, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. O criativo tem que aprender a fazer conta, assim como a gente vai ter que entender que o cara tem um skill de craft gigantesco e que aquela linha criativa é mais fértil. Acho que tipo, é um misto. Uma frase só, o criativo tem que aprender a fazer conta e desenvolvedor tem que aprender o que é o negócio, como é que o negócio funciona. Porque a gente coloca também a tecnologia em um silo e ela esquece de conversar com o usuário lá na ponta, né? Então, essas duas pontas tem que aprender a conversar uma com a outra. Maravilha, obrigado. Antes eles precisam aprender a mexer no Google Docs. A gente estava falando sobre isso no começo. O processo criativo, ele, independente de como cada organização abraça ele dentro da sua estrutura, ele é um processo que consiste de divergências e convergências consecutivas, né? De uma maneira linear, você vai abrindo as suas possibilidades e vai fechando as suas possibilidades e assim sucessivamente até você concluir ou definir que você chegou numa solução. Como vocês veem essas funções de divergência e convergência divididas entre humanos e algoritmos, né, entre sistemas e decisões de pessoas, influência de pessoas, num processo onde uma solução nova, algo novo precisa ser criado a partir de dados? Bom, eu acho que tem duas partes bem importantes. Eu acho que o humano é muito importante no momento inicial de criação, porque realmente um algoritmo, se você falar assim, convence essa pessoa a comprar a marca tal, ele não sabe nem por onde começar. Essa é a verdade. Não existe, é o que ela falou, não existe mágica, não existe um botão algoritmo e ele convence. Só que tem lá na outra ponta, o algoritmo é muito mais eficiente para a pessoa, que é na ponta da segmentação e do tracking. É aquilo que eu falei, se vocês pegarem um dataset de qualquer tipo de tracking eficiente, um humano não consegue fazer sentido daquilo. Ele não consegue olhar dados de um monte de consumidor e um monte de variável e entender aquilo tão bem, que é a analogia do Waze lá. O taxista não consegue calcular tão bem quanto o Waze.
E aí, só que a questão é assim, as técnicas de algoritmização e machine learning, elas estão evoluindo. Então, cada vez, você está indo do mundo em que o algoritmo só conseguia traquear e dar resultado para o mundo onde ele está invadindo a criação, que entra no seu caso de criar textos, esse tipo de coisa já. Hoje, um texto construído por um robô, você já não consegue discernir de um texto desenvolvido por humanos. Eu dou aula de machine learning, e a primeira coisa que eu falo na primeira aula, eu falo assim, olha, tem 2 textos aqui, um foi feito por um robô e um por um humano. Quem acha o quê? E a classe fica metade e metade. E eu falei, não importa quem está certo ou errado, o meu ponto é, vocês não conseguem saber quem tem. Então, eu acho que esse limite ele não pode ser cravado porque ele sempre está vindo para cá. Vai chegar um ponto, e não vai demorar muito tempo, que o algoritmo vai sim conseguir fazer toda a entrega de coisa. E tem outra coisa também. A criação, e aí é um ponto meio polêmico meu, tá? Eu acho que ela está perdendo relevância quando você coloca o contexto de entrega de algoritmo e eficiência de conversão. Hoje, as maiores campanhas que a gente faz campanha para 5 milhões, 6 milhões, 11 milhões de pessoas, elas são uma mensagem que acaba sendo o que ele falou lá, é um fundo azul com um texto lá, sim, mas é um cupom que, o exemplo do shopping que eu dei, é o cupom que chega por um chatbot na hora que você entra no shopping. Não tem muita criação lá. Só que aquilo é um cupom assim, todo mundo que está pisando no shopping tem alguma oferta que se eu mandar para você aquela hora você compra. Todo mundo aqui. Pode ser uma casquinha, pode ser um chopp, pode ser um sapato mais barato. Tem alguma oferta. E não tem nada melhor que um algoritmo para achar pelo comportamento da pessoa o que é aquela oferta que vai disparar o processo de compra nela. Tem uma frase que eu gosto de muito, que é a coisa mais poderosa que o marketing pode fazer é colocar o gatilho certo na frente de uma pessoa motivada. Então, assim, quando você está entrando no shopping, você está motivado a fazer alguma coisa. Todo mundo, quando pensa aqui, tem alguma coisa que se eu falar para vocês querem comprar blá por blá, todo mundo aqui tem alguma coisa. E o humano não é eficiente para achar isso. Porque a gente é ultra enviesado, a gente não consegue. E um algoritmo é super eficiente. É por isso que você abre o Netflix e tem uma coisa que você quer ver. Por isso você liga o Spotify e tem uma música que você quer ouvir. Por isso que você abre a Amazon e tem um livro aqui que você quer ler. Imagina se na Amazon tivesse que ter um humano atrás toda vez criando a carinha do livro ali. Putz, vai entrar um homem de 30, 40 anos. Isso é loucura, entendeu? Então, mas a gente lida com o mundo assim, entendeu? A gente não lida com o mundo do jeito da... E o futuro é preditivo, não tem jeito. Quem não tiver essa capacidade preditiva vai perder para quem tiver. Se você tem uma loja online que você entra e você tem que ter um carinha atrás criando o que vai ser para a mulher de 30 anos que veio do Google, você já perdeu a luta. Porque do outro lado tem um robô que está testando aquilo 10 mil vezes por hora, testando todos os possíveis acertos e erros e colocando ele para vencer. Então, uma predição por rede neural, invariavelmente, na minha visão, é o futuro de qualquer tipo de comunicação. Henrico. Eu acho bem interessante esse ponto, e vou puxar um pouco para o nosso universo ali na Bferraz, onde a gente trabalha muito na vida ao vivo, vamos assim dizer, né? E é um exercício um pouco mais complexo às vezes, né? De como você criar toda essa narrativa usando dados e trazendo isso para a vida real, né? Dentro de um evento, dentro do ponto de venda, como é que a gente faz isso? Tem um exemplo muito interessante que a gente conseguiu fazer em parceria agora com a Just a Little Data, do Denis, no México, onde a gente estava dentro de uma espécie de uma Oktoberfest, que eles chamam de Septemberfest, que é um festival cervejeiro, onde você tem mais de 70 marcas de cerveja expondo, enfim, e as pessoas comendo e bebendo. Então, a gente conseguiu fazer um mapeamento via cashless, onde todo mundo entrava nesse evento, né, para comprar tinha que ter a pulseirinha cadastrada com dados, e a gente conseguiu no War Room ali fazer o monitoramento real-time de compra desse evento, né, para que a gente pudesse entender quais eram as marcas e tipos cervejeiros, se a IPA, se uma Pale Ale estava performando melhor que a determinada marca do grupo que a gente atende, que é o grupo modelo, que é a Ambev no México. E a partir das performances que estavam acontecendo ali dentro desse território, a gente conseguia entregar algum tipo de demanda, algum tipo de oferta. A gente tinha um banco de ofertas estabelecidos que chegavam via push para as pessoas, então se ela estava consumindo mais um determinado tipo de cerveja, a gente conseguia sincar com que tipo de comida ela deveria gostar, se ela estava tomando uma IPA, por exemplo, então chegava um cupom de uma oferta específica, ou se uma cerveja estava performando mal, a gente conseguia criar algum tipo de ativação que gerasse um brinde, um desconto, um double, alguma coisa. A gente tinha um banco de ofertas estabelecidos para isso, mas esse banco ele era disparado automaticamente, né, pelo robô, mas para chegar nesse banco teve um trabalho anterior de criação, né? Então, por mais que o algoritmo disparasse aquilo e ele pudesse, inclusive, otimizar, toda a inteligência de clusterização disso, né, e de customização de ofertas foi feita a partir de um pensamento humano ali, de criativos mesmo, de
seja o exercício de arte, do craft, de como aquilo chega, né, quando você abre o link, como que aquilo está presente, até mesmo o tipo de linguagem que a gente queria que o robô imprimisse, entendeu? Né, independente de tom de voz. Né? Então, quando você lê a caixinha do Suco do Bem, por exemplo, tem um tom de voz ali, né, que o robô pode fazer aquilo, sem problema nenhum, ele pode replicar aquilo, mas alguém um dia teve que falar, ó, eu quero que você fale desse jeito. Né? Então, esse ensinamento do robô, ele não desconstrói a criatividade, né? Porque o robô pode replicar a caixinha do Suco do Bem para quem ele quiser, mas eu precisei contar para ele que a caixinha do Suco do Bem fala desse jeito e a caixinha do Suco Maguari fala desse jeito. Então, tem como usar a inteligência do lado do algorítmico, de dados, e a gente traz muito isso, e a gente está também aprendendo a levar isso para o mundo real, que é o grande desafio mesmo, mas a gente tem também um lado de criatividade que, quando somado, eu acho que não é ou um ou outro, é o exercício poderoso que a gente tem que buscar, né? Do melhor do lado humano e criativo, com toda a potência da tecnologia, dos dados, para a gente conseguir entrar de uma certa forma mais efetiva. Legal. O Bob olhou para mim e fez assim, ó, acho que isso é o nosso tempo acabando, infelizmente. E antes de ir embora, eu quero agradecer vocês 4 pelo papo super bacana e deixar uma provocação para vocês, que é: ouvi recentemente que existe uma diferença entre data-driven e data-led. Né? Data-driven é guiado por dados, e que é diferente de ser liderado por dados, porque data-driven você pode simplesmente se guiar e usar os dados para defender uma posição sua pré-estabelecida. Então, a provocação que eu quero deixar para vocês todos é: o marketing, de alguma maneira, ele é ego-driven, né? Ele é dirigido pelo ego. Então, como é que vocês vão lidar aí com esse tema para frente? Né? A sua companhia é ego-driven ou data-led? Obrigado. Valeu. Gente, a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutos, bem rápido, um xixi, um café que está ali fora, e voltamos em 10 minutos, rapidinho. E circulem pelas outras salas, estão rolando workshops, alguns deles quase aulas particulares, vale a pena aproveitar também.